A história do Scompa é muito interessante. Eu vou usar ele como exemplo de um paciente geral, né? O Marcão Scompa, ele, logo no tempo que eu cheguei aqui para a loja, ele abraçou a ideia, ele foi lá no nosso consultório, antes da gente mudar para Tijuco Preto, né? No 345 da Tijuco Preto, a gente mudou, a gente estava ali na Isidro, né? E o Marco foi lá e ele já tinha um cardiologista, obviamente, sim, mas ele já tinha me conhecido e falou assim, Marcelão, quero mudar algumas coisas, né? E acontece todo dia com a gente isso, né? Sim. O paciente quer mudar um pouquinho, quer entender uma outra visão, de uma outra especialidade, de outra especialidade, não, mas de um outro especialista, né? Sim. Uma outra opinião. E o Marco chegou e nós começamos a fazer esse trabalho nele, de fazer essa prevenção. Então, o Marco, eu vou colocar o Marco, mas como um paciente geral, porque serve para todos isso, né? Para qualquer paciente, né? O que é a importância da prevenção? Então, ele foi num ano, a gente fez exame, tudo direitinho, nada nos exames. Passou mais um ano, tudo direitinho, nada nos exames. Chegou a pandemia, o seu amigo aqui passou 9 dias numa UTI de Covid, semi-intubado. É uma outra história interessante, internaram a minha esposa, não deixaram eu saber que a minha esposa estava internada, eu fiquei num quarto, ela num outro. Lembro da história. Lembra da história? Marcos falou, porra, tem um amigo assim, internado, tá lá, a esposa num quarto, ele no outro, e ela não deixava eu saber, o colega internou, eu vou ali ver a esposa. Como vai ver a esposa? Quando ele me falou, você ia andando de pijama pelo corredor, eu falei, você tá fazendo o quê aqui? Ela, eu tô internada também, isso depois de 14 dias. Não me deixava eu saber. E, enfim, passou a pandemia, passou o Covid, e o Marcão fazendo sempre os controles dele, direitinho. Um belo dia, há uns meses atrás, num exame de rotina, uma coisa simples, um teste ergométrico, ele apresentou uma pequena arritmia pós-teste, na hora da recuperação, depois que corre, né? Que passa muitas vezes desvalorizada, às vezes o clínico, o próprio colega que dá o laudo, olha, é natural. Não é nada demais, falta de preparo físico, deixa quieto. Mas eu conversei com o Marco muito bom para isso, expliquei para ele, Marco, mas não estou confortável com isso, vamos investigar um pouco melhor? Vamos. Nessa de investigar um pouquinho melhor, eu pedi para ele uma cintilografia do miocárdio. De uma carga isquêmica já mais alta, mas ainda não me deixou satisfeito. Conversei com ele e falei assim, cara, eu acho que vamos fazer uma angiotomocoronariografia. Nessa a gente achou várias lesões, calcificações, eu falei assim, cateterismo. E o Marcão, perfeito, cateterismo. Cateterismo, fazendo um hospital grande, de nome, já mandei para o hospital tudo bonitinho, olha, é para fazer o cateterismo, com indicação, já gostaria que fizesse angioplastia, já tem tais artérias e tal. Isso é uma vésperas de viagem, acho que de carnaval, lembra que aconteceu isso daí, né? Aí até nós nos encontramos no aniversário no dia 7 de março, você falou, o Marco não veio porque tá com na mão, né? Tá com medo. Tá com medo, né? E aí eu fui viajar, um pouco antes disso, ele me liga e me manda o resultado. Quando eu vi o resultado, eu já sabia que era cirúrgico, né? Ainda não tinha definido que eu queria conversar com o que a gente chama de Heart Team, né? Queria conversar com o cirurgião, com o hemodinamicista, eu como clínico, para a gente definir qual o melhor caminho para aquelas lesões do Marco para a gente tomar, né? E aí eu fui viajar, eu tinha uma viagem marcada para Foz do Iguaçu, e aí o Marco, nessa que eu fui, ele é pouco ansioso, como você conhece, né? Aí tem um colega de vocês que encaminhou ele para o Bruno, que é o hemodinamicista da nossa equipe aqui da Rede Dor, colega também muito querido, que trabalha com o Guilherme, da diretoria que eu conheço, foi lá e passou com ele e falou assim, olha, vai ter que fazer procedimento. Faz aqui, coloca stent aqui, coloca stent lá, coloca stent aqui, acolá. E o meu cirurgião, que eu tinha mandado o filme, Marcelo, o melhor caminho é a cirurgia. Nessa brincadeira, eu não tinha visto o filme. Aí o filme veio para mim. Aí eu consegui ver o filme inteiro. Aí, conversando com o Hurt, a gente fez a opção, que é a gente faz um score chamado Syntax, a gente chegamos ao Syntax dela, que seria, acho que na época a gente viu era 13, abaixo de 22, você indica tranquilamente, que a melhor indicação mesmo é você colocar os stents, né? Só que nessa brincadeira, a gente achava que ia colocar um stent, 2 aqui, um stent, 2 ali, o Marcão saiu com 6 stents do coração. Teve uma tontura, um mal-estar, uma perda visual, uma avaliação de carótida, mais um stent em carótida.
Então você pode falar seriamente, meu irmão, meu amigo, vai acender vela ali, acender vela aqui, porque você escapou de ter um derrame, você escapou de ter um infarto, você escapou de ter alguma sequela eventualmente no coração que pode te deixar incapacitado. Isso a troco do quê? Prevenção. Prevenção, coisa básica, ir no cardiologista, fazer uma prevenção, fazer os exames de colesterol, fazer o exame de esteira, um teste ergométrico, um ecocardiograma, um eletro, um Holter, um mapa, coisa básica, que o cara não pede 1, 2 dias. Numa dessas você salvou o futuro da vida do cara. Do cara, né? Porque sem crise, Prevenção. né? Sem crise. Prevenção. Você imagina fazer um negócio desse, o cara em crise. Na correria. Na correria. Imagina com dor, você correndo para o hospital, cateterismo, não. Então, ele brigou muito com a gente, né? Porque ele acabou ficando 9 dias internado, né? Porque a gente insistiu, fica aí, mas fez tudo. Só que são 9 dias, tudo programado, bonitinho, todos os exames de sangue, renal, né? Então, nessa brincadeira, tem um outro colega nosso, me dou o direito de falar o nome dele, o Rubinho, você conhece também, opa. O Rubens. Briguei, Rubens, vamos fazer exame, não queria, brigamos, foi fazer exame. Achamos um PSA de 100 para cima, estourado, coraçãozinho ótimo, nada de severo no coração, resumindo, faz uma semana que operou a próstata. Uma prevenção. Uma coisinha boba, entendeu? Evitou no futuro um câncer de próstata, uma coisa mais severa, uma prevenção com o cardiologista, fazendo um PSAzinho bobo, entendeu? Então, às vezes a gente deixa passar, a gente fala assim, não, fica para depois eu converso, depois eu vejo, depois eu vou, depois eu falo com esse médico, e tá tão fácil hoje pra gente, né? Mas você sabe que eu acho que acontece, tem uma dor, por que você tem que conviver com ela, não é? É o que você falou aquela hora pra mim, você descobre, você sente que viver bem, viver com saúde é melhor. Né? Quando você falou bem, você tinha 170 quilos, né, Claudião? Hoje você tá com quanto? 81. Hoje, pesado hoje, 88. 88. Você imagina, são 170 para 80 para 90, é metade. É metade. Agora você imagina esse mesmo motorzinho, esse coraçãozinho, você é o cara que trabalha com carro, esse motorzinho feito para carregar, vamos lá, um Fusca, puxando uma jamanta de 90 toneladas atrás. Não vai ratear, entendeu?